Olá! Hoje nós vamos estudar os fatores relevantes para uma boa escrita. Então nós vamos dar várias dicas como você deve escrever bem, como você deve se postar na sua escrita, na sua redação, na resposta da sua prova, enfim. Qualquer ambiente, qualquer situação, você vai se dar bem com essas dicas. A primeira coisa que nós vamos estudar são os fatores linguísticos e os fatores extralinguísticos. Então é importante nós identificarmos a diferença desses dois. Os fatores linguísticos é quando nós analisamos um texto e nós estamos verificando quais são os pontos gramaticais, quais são os pontos semânticos que aquele texto nos diz, entende? E os fatores extralinguísticos é o seu conhecimento de mundo. Veja um exemplo. O primeiro exemplo é esse, é um poema místico que diz: a chuva cai do céu e o mundo é como um ermo, o deserto sem fim de onde emigrou a luz, mas quem me importa a treva, a escuridão sem termo, se eu sinto dentro de mim quem fez o sol, Jesus. Esse poema é um poema de Alta de Souza. Então, uma característica linguística seria a construção gramatical que esse poema está escrito. E uma característica extralinguística é saber que esse poema foi escrito por Alta de Souza, porque não diz no texto. É uma informação a mais que você tem que saber, certo? E também outras informações extralinguísticas é saber que foi escrito num período tal, no século XIX, foi escrito por uma mulher. Então isso são características, informações adicionais que nos refere a extralinguísticas, ok? Outro ponto, outro exemplo, vamos lá. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Então esse exemplo é um exemplo bem comum, bem clássico, né? Que é o exemplo de Seu Madruga, né? Aquela música que ele canta lá em Chaves. Então você saber que é Seu Madruga, que é de Chaves, isso é uma característica extralinguística. E a característica linguística é você saber, né, as informações gramaticais que essa frase está inserida. Né? Tem um sujeito, tem um verbo, tem um predicativo, enfim, são essas características. Então agora, outro ponto importante é o conhecimento de mundo, os assuntos específicos, a bagagem de leitura e a variedade lexical. Então para você escrever bem, você tem que ter tudo isso. Né? Você realmente tem que ler bastante sobre assuntos diversificados, sobre o meio ambiente, sobre política, sobre economia, sobre os assuntos específicos, né, de cada área, enfim. E você tem que ter uma variedade lexical ampliada para você conseguir construir um texto objetivo, construir um texto claro, construir um texto que seja linear, construir um texto que seja bom de se ler, não seja repetitivo, enfim. Nós vamos dar agora algumas dicas para vocês, dicas bem legais, dicas dinâmicas, divertidas, que você vai conseguir compreender, você vai conseguir se divertir também. Vamos lá! A primeira dica é desnecessário empregar estilo de escrita demasiadamente rebuscado, tal prática advém de esmero excessivo que raia o exibicionismo narcisístico. Percebeu? Então, nós estamos dando alguns exemplos, né, dizendo como não fazer, né? Então vamos para a segunda dica. Não esqueça as maiúsculas no início das frases. Olha só, como essa própria frase está vendo aí, ó. Não esqueça as maiúsculas. Você pode estar se perguntando, mas como assim? Isso é uma coisa fundamental? Mas existem muitas pessoas que estão no ensino superior que se esquecem de colocar a letra maiúscula no início de frase, depois de ponto, depois de interrogação, enfim, se lembre. Dica 3. Evite o emprego de gíria, mesmo que pareça nice, sacou? Então valeu. Entendeu? Então não vale a pena você utilizar gírias em textos, né, em respostas acadêmicas. Dica 4. Evite repetir a mesma palavra, pois essa palavra vai ficar uma palavra repetitiva. A repetição da palavra vai fazer com que a palavra repetida desqualifique o texto em que a palavra se encontra repetida. Então veja que isso até cansa, né? Você repetir e repetir uma palavra, isso se torna cansativo. Isso também entra naquela questão da coesão referencial, certo? E também na variedade de léxico que você tem que ter. Outra dica é: frases incompletas podem causar
Então você tem que tomar cuidado com as frases incompletas, viu? Você tem que fazer frases claras, frases objetivas. A dica 6. Não seja redundante. Não é preciso dizer a mesma coisa de formas diferentes. Isto é, basta mencionar cada argumento uma só vez. Ou, por outras palavras, não repita a mesma ideia várias vezes. E aí, percebeu nesse exemplo? Ele está dizendo a mesma coisa várias vezes, só que com palavras diferentes. Você não precisa fazer isso nas suas respostas. Você tem que ter um acréscimo de ideias e não falar a mesma coisa diversas vezes. Outra dica é, seja mais ou menos específico. Percebeu? Então você tem que ser específico, dizer uma coisa e não entrar em contradição com aquela ideia, com aquele conceito, né, com aquele argumento que você falou naquela frase, naquele texto. Então você tem que ser claro. A outra dica é, quem precisa de perguntas retóricas? Ninguém, isso já é uma pergunta retórica. Então não escreva perguntas retóricas no seu texto. A outra dica é, utilize a pontuação corretamente, especialmente o ponto e a vírgula, pois a frase poderá ficar sem sentido. Será que ninguém mais sabe utilizar o ponto de interrogação? Então veja que esse exemplo não tem pontuação nenhuma. Então você precisa saber utilizar bem a pontuação, certo? Aprenda isso aí, certo? Vale revisar. Outra dica é, conforme recomenda a AGOP, nunca use siglas desconhecidas. E quem é que sabe o que é AGOP? Percebeu? Então você, quando escrever o seu texto, não utilize siglas que outras pessoas não saibam, certo? E de preferência, se você utilizá-las, cite também o texto completo entre parênteses. Então vamos para a nossa dica 11. Vamos lá. Cuidado com a ortografia para não estrupar a língua portuguesa. Percebeu? Você não pode escrever o seu texto de maneira errada. Você tem que tomar cuidado com a ortografia, você tem que tomar cuidado com a regência, tudo tem que prestar atenção. A gente fica muito triste e até extremamente chateado quando a gente vê um texto que está escrito de uma maneira errada, né? Principalmente a ortografia. Então tome cuidado com isso, muito importante. A outra dica é, e a última, não permita que seu texto acabe por rimar. Porque senão ninguém irá aguentar, já que é insuportável mesmo no final escutar o tempo todo sem parar. É chato demais, né? Você escutar um texto que não seja uma poesia, um texto em prosa que fique rimando o tempo todo. Então, tome cuidado com isso também, tá certo? Então, essas são dicas dinâmicas, divertidas, que você irá revisar, você irá ver esse vídeo novamente. Então vale a pena você estudar, vale a pena você seguir essas dicas, porque você vai com certeza responder, você vai escrever novos textos com bastante propriedade, certo? Então, bons estudos e até a próxima.